Muitos falam, qualquer um pode ser artista. E minha resposta é sim e não. A arte é uma coisa muito difícil de se definir, né? Mas eu, da outra vez que você perguntou, eu tentei dar uma resposta mais prática, dizendo que a arte é uma ação do homem a fim de estabelecer ponte entre as inconsciências, porque quando você faz uma comunicação mais direta ou verbal, a gente se entende conscientemente, mas quando você faz quando você deixa uma arte, a pessoa vai olhar sem você explicar nada, sem algum objetivo específico, a pessoa vai ver e vai interpretar da maneira dela, com a bagagem dela, com a experiência de vida dela e tal. Aí, essa ligação da interpretação da pessoa com o que o artista fez é mais inconsciente, né? Uma língua pessoal. Eu acho que um artista tem como... a diferença de um artista é que encontra uma linguagem própria, universal, que não tem a ver com um contexto específico, que qualquer pessoa do mundo pode compreender ela. Assim, um bom artista, para mim é como um compromisso nesse sentido. E é uma pesquisa, e é uma procura eterna, e é um compromisso também. E um trabalho muito grande e de muita, assim, requer de paixão, sei lá, de aprendizagem contínuo, várias coisas importantes. Esa pesquisa me ayudó también a algunos conceptos más ligados a la sustentabilidad, a entender un poco más de iluminación, a misturar un poco meus conhecimentos de escenografia, de teatro, que já tinha não tão grandes, mas eram, o sea, que eu tinha como uma base. E que mais? Bom, e basicamente isso me llevó a descobrir como um novo mundo. Y creé, así, primero comencé pegando estas luminarias más antiguas, más velhinhas. Luego tengo una línea que está feita de papel. Ahora estoy pesquisando el bambú, porque acho súper interesante también para trabalhar, así como... Mas siempre intento como pegar cosas que ya existían. El bambú es algo que existe y que es plaga. O papel es algo que geralmente jogamos fora. Y las luminarias velhas, generalmente compro elas en lugares donde no son tan valoradas para voltarlas a darles um significado. A arte, para mim, é muito importante. Quando eu faço uma peça, ela tem que vir, e muitas vêm de um enorme sentimento. Então, se eu tive uma discussão e eu fiquei muito triste com alguém, por exemplo, eu tento materializar aquilo. Que na medida que eu materializo, é como se aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento passa imediatamente. E não precisa ser só de dor. Se eu tiver uma enorme alegria, ao chegar em casa, meu neto desceu a ladeira correndo e pulou no meu colo. E eu fiz também uma mulher carregando, arqueada, carregando uma criança. Então, é passar a emoção para a peça. Isso me dá um alívio e uma sensação muito boa de bem-estar. A gente se sente ao mesmo tempo eufórico e vulnerável. Porque normalmente, cada vez que você faz alguma peça, é você que está ali. É o mais íntimo da sua pessoa está ali, né? Somente quando é a criação livre ou o que for. Porque você tem na cabeça uma imagem ou uma proposta e dificilmente aquilo acontece, porque isso acontece também em qualquer forma de expressão artística, que você jamais vai ficar com a ideia original, porque de repente a obra toma conta e vai seguir no caminho dela.
Então, se você pretende fazer não, eu quero fazer uma coisa que vai ficar assim ou assado, de repente a coisa diz, não é nada disso, você vai ter que seguir o meu caminho. Então, isso é um desafio porque você dificilmente controla completamente uma criação. De repente, ela toma a frente de você. O medo está relacionado assim, ao desconhecido. Quando você está diante de uma tela em branco, você, no fundo, não sabe o que vai acontecer. Existe o medo do erro, né, da tentativa e do erro. Existe essa coisa comum do ser humano de ter vergonha ou ter medo de mostrar as suas imperfeições. E quando você deixa as suas pegadas numa tela, você está deixando as suas qualidades, os seus defeitos, tudo que você pode ser. E o ser humano, assim, dentro da sua clausura, que cada um tem uma individualidade, tem coisas que as pessoas não gostam de mostrar em si, cada um tem os seus segredos. Quando você faz arte, inevitavelmente você deixa seus segredos ali. Aí está relacionado um pouco a isso também, né, de você mostrar quem você é, você fica nu. Quando você deixa uma arte, se você for sincero naquilo, você ficou nu ali. Tem duas formas de interpretar la arte. Tem una que está ligada a la moda. Y doy para caramba, porque arte es moda también. Y en los lugares así, y esto tiene que ver con algo mundial, tanto en Argentina como en Brasil, como en la Inglaterra, Nueva York y tal, hay lugares que son los que de verdad manejan las grandes élites de arte y hay un mercado que está muy asociado también a la modalidad de consumo de la época. Y você pode ou não fazer parte ou não ir por essa linha. Em verdade, eu acho que assim, é complexo falar sobre isso e meter-se neste tema, mas há pessoas que logran, há artistas de verdade, e há outros que logran descobrir o código da moda. Então, assim, por isso entram ou não. Y después hay otros circuitos así diferentes, alternativos, por los que você puede entrar. En esos circuitos alternativos tienen algunas propuestas, tanto en Argentina como en Brasil, como en otras partes del mundo, súper interesantes, de personas que siguen más por una línea intelectual o estética, por una pesquisa, por un trabajo. Pero sí, también cada país o cada lugar tiene su propia lengua también. Y en esa propia lengua también el propio jeito de amalgamar pessoas, de misturar pessoas, quer dizer. Y eso va creando también la diferencia, ¿sí? Tipo, todas las costumbres de las pessoas de cada lugar también infieren en cómo se trabaja la cuestión de arte. Mas también hay muchos pontes en estos movimientos alternativos. Yo podría hablar, de repente, en Argentina hay algunas galerías de arte que tienen cosas en común con las de Río de Janeiro o con las de otros lugares. Pero tal vez la forma de convocación, el jeito de convidar a las personas a ver una exposición, a comprar o a hacer, va mudando um pouquinho según cada lugar. Mas eu acho que sempre existem, em termos de arte, tem certas tendências nacionais e internacionais. Como artista, é lógico que a gente é influenciado porque você está influenciado por tudo que acontece no mundo. Mas, enquanto artista, eu procuro não necessariamente abraçar isso. Lógico, naturalmente as suas peças vão tender a estar dentro da sua época, né? Estou vivendo esse século, então minhas peças vão tender a viver esse século, mas eu não procuro estar na moda, entende? Eu acho que a moda é uma coisa tão passageira. Ai, é tão difícil responder quais são os degraus difíceis que aconteceram durante o processo criativo, porque não aconteceu nenhum. Todos foram muito fáceis, porque quando parte de um sentimento absoluto seu e de uma ligação intensa com o material que você está trabalhando, não tem desafio. Ao pegar um
bloco de argila, ao cortá-lo, ele já me sugere alguma coisa. E ele que me diz o que eu vou fazer. Normalmente, a própria argila, na medida que eu vou pegando e amassando, ele vai me sugerindo alguma coisa que eu vou sentindo a partir do tato. Depois, obviamente, é criada uma peça, aí essa peça toma forma, ela seca e aí vem outros processos de pintura e aí já é uma outra etapa. Mas começa a peça me sugerindo o que fazer. Não, quando você já vai escolher o material que vai usar, já sabe nas questões que implicam, né? Mais ou menos, né? As mudanças que acontecem durante o processo, aí, na verdade, depois que você começa, não se dão por causa do material. Aí já é uma questão já de conversa entre o artista e a obra, né? E o trabalho que ele está fazendo. É uma coisa já pessoal, né? Já não tem mais a ver. A questão da escolha do material, ela vai influenciar nas mudanças antes de você começar o trabalho. Depois que começa, as mudanças que acontecem já dizem respeito a questões já psicológicas e abordagens e pensamento da pintura, já do trabalho em andamento, assim, né? Acho muito importante que cada artista consiga procurar seu próprio processo e seu próprio método para poder materializar uma obra e um objeto. E acho muito importante a parte da intelectualização, de pensar o porquê e para quê, porque, assim, los artistas tendemos también a crear cosas inservibles, de algún modo, innecesarias para el mundo, otras. Y acho bom darles un sentido, así como no criar por criar, así, y más fundo, porque todos tenemos algo que falar. Y acho bonito a arte como una expresión de la propia alma y acho que todo mundo tem un alma para expressar. É um processo muito solitário. Mesmo que tenham várias pessoas reunidas numa escola de artes, ou num grupo, ou num ateliê em conjunto, a relação do artista com a obra é uma coisa muito solitária e muito gostosa. Não solitária no sentido ruim, mas é um movimento muito interessante e muito sozinho. Eu sou o objeto de estudo mais disponível que eu tenho. Eu estou disponível a mim a hora que eu quiser. Se eu estou querendo estudar figura humana e não tem ninguém para posar para mim, eu me olho no espelho e faço. Eu quero aprender a fazer rosto, a fazer um nariz ou uma composição, né, com uma figura humana. Ou eu não tenho dinheiro para pagar alguém para posar, ou não tem alguém para posar. Eu boto no espelho, separo o material e... Eu sinceramente espero que algum dia, quando daqui a séculos eles forem escavar esse lugar, por exemplo, vão olhar assim, quem terá feito isso, entende? Pelos cacos das coisas que eles encontrarem aqui, o que será que eles tinham em mente quando faziam isso? Qual era a função disso? Porque aquele caquinho anônimo que é encontrado em vários lugares que estão escavando, no Egito, na Babilônia, sei lá onde quer que seja, eles dizem daquela gente.